Gente, o tema da palavra que eu queria partilhar com vocês para depois a gente discutir o tema é o poder da decisão. Nós vivemos numa geração em que os homens foram, até mesmo por causa da sociedade, sendo emasculados. Foram perdendo o seu viço, né? Até a contagem de esperma dos homens da época do meu pai para hoje mudou muito. Os homens da época do meu pai, que tinha uma contagem de esperma normal, era 40 milhões. Por sei lá o que é. Hoje o novo normal é 20, 25 milhões. A verdade é que cada vez mais os homens foram perdendo o direito na sociedade de serem homens, de tomarem decisões. E é por isso que hoje você vê tantos homens procrastinadores, que têm medo de tomar decisão, que têm medo de dar um passo, né, de serem julgados e criticados. Mas eu quero dizer para vocês que Deus quer que vocês recuperem essa masculinidade que não é tóxica, mas é abençoada porque foi criada por Deus. Amém? Então, eu queria dizer para vocês que o texto que Deus me deu, porque primeiro Deus falou comigo essa manhã, o tema da mensagem. Ele falou, você vai falar sobre o poder de decisão. Uau! Mas onde que o senhor quer que eu reflita sobre isso? E aí Deus me levou para o texto de Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. E embora todos aqueles heróis ali tenham tido atos de fé, Deus me mostrou estes atos de fé como atos de decisão. Porque Deus falou comigo, não é que eles ficaram sentindo, eu creio. Não, eles demonstraram a sua fé através de decisões. Então, eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 11, de 4 a 10, e a gente vai falar sobre 4 heróis da fé, e sobre a decisão que todos eles tiveram em relação a Deus, mas em 4 áreas diferentes das suas vidas, que são áreas fundamentais para nós, como homens, se queremos ser bem-sucedidos. Então, pela fé, ofereceu Abel o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da trasladação, o arrebatamento, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Bom, gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque a fé destes 4 heróis, ela foi marcada por decisões. Mas o que eles têm em comum? A decisão
de colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Então isso é o que eles têm em comum. E o que eles têm de diferente? Cada um deles foi desafiado por Deus para colocar uma área específica da sua vida. E essas 4 áreas que eu vou dizer aqui, elas são fundamentais que você decida colocar nas mãos de Deus. Porque isso é garantia de uma vida plena. Amém? O primeiro homem aqui, o primeiro herói é Abel. E a Bíblia diz que ele decidiu ofertar para Deus o melhor. A Bíblia diz que Deus primeiro aceitou Abel e depois a sua oferta. O irmão dele, Caim, foi rejeitado primeiro e depois a sua oferta. Qual a diferença de Caim e de Abel? Abel deu o melhor. Ele deu a primícia. Isso diz respeito não só à melhor qualidade, como também no tempo certo. Porque quando fala da oferta de Abel, diz que depois de um tempo, veio Abel com as suas ofertas. Então, muito provavelmente, Deus havia convocado tanto Caim quanto Abel para chegar na presença dele e apresentar uma oferta. Abel deu o primeiro que ele tinha para dar, a melhor qualidade e no tempo certo. E Deus aceitou Abel e aceitou a sua primícia. E rejeitou a Caim e a sua oferta. Então a primeira área que eu quero dizer para vocês, gente, é que todo homem de Deus precisa ter um compromisso com Deus de colocar diante de Deus à disposição a sua finança. Você crê nisso, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa, eu não acredito que uma pessoa que não trabalha, que não faz a sua parte, vai ser abençoada por Deus financeiramente a ponto de dizer, olha, eu não fiz nada, olha como Deus me deu tudo. Seria injusto. Uma pessoa, para prosperar, tem que trabalhar muito, tem que fazer o melhor, tem que procurar excelência. Mas eu quero dizer algo muito importante para vocês. Eu descobri na minha vida inteira que quando você é fiel a Deus nas suas finanças, você não vai viver o natural, você vai viver o sobrenatural. Eu já vivi muitas experiências, que eu não vou contar aqui detalhes, já contei muitas vezes, de como Deus me abençoou sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente é que Ele fez além do que eu poderia, com as minhas capacidades, resolver. Então, o primeiro desafio que eu quero dar para vocês é decidam ter um compromisso com Deus, dar a primazia para Deus da sua vida financeira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei essa igreja, o que eu ganhava da igreja dava para ir até no máximo no meio da semana. Eu não tinha dinheiro para comprar comida até o final do mês. E todo mês Deus fazia um milagre. Eu me lembro que quando chegou um momento eu falei, eu vou ter que decidir se eu vou pagar imposto ou se eu vou ser fiel no dízimo. Isso era a minha cabeça, eu achava que ia ser assim. Eu falei para Deus, eu vou ser fiel contigo. Mas Deus nunca deixou que eu não declarasse o meu imposto e pagasse direitinho. Porque sempre vinha aquele excedente que ia além do natural. Então, a minha vida inteira, gente, eu experimentei os milagres de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava em casa, a Lília chegou para mim e falou assim, como é que está a conta? Eu falei, estou estourado no negativo. Ela falou, porque não tem mais nada na despensa. E nós dobramos o joelho e falamos, Senhor, da onde vem a despensa, a comida para essa semana? De noite, mais ou menos umas 6:30 da tarde, chegou uma ovelha, o Petié, com uma bacia de camarão. E ele disse assim, eu estava fazendo compras, Deus mandou comprar isso aqui e vir comer um risoto de camarão com vocês.
Ali, gente, tinha o arroz, ele trouxe o camarão. E na hora de ir embora, ele deixou uma oferta para eu fazer compra do mercado. Então, eu tenho muitas experiências assim, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Entrega tudo para Deus no teu coração. A primeira área que você precisa experimentar, como vale a pena você buscar a Deus, decidir entregar o melhor para Deus, é a sua vida financeira. Quantos aqui precisam de um milagre na área financeira? Eu não vou perguntar agora, eu vou fazer uma pergunta para você, mas não vou pedir para você responder. A pergunta é: você é fiel nos dízimos e nas ofertas? Eu me lembro que um dia uma senhora me ligou e falou: pastor, eu estou passando muita dificuldade, você me libera do dízimo? Falei: o que você quer dizer com isso? Não, você me libera de não dar o dízimo? Eu falei: minha irmã, não sou eu que estou te pedindo o dízimo, é Deus. Como é que eu vou te liberar de uma coisa que nem eu estou liberado? Não, mas se você disser, eu estou liberado. Eu falei: mas eu não estou. Se eu fizer isso, Deus vai cobrar de mim. Então eu vou dizer diferente para você. Seja fiel e você vai ver a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Amém? Então eu quero dizer para você, quantos aqui querem ser os provedores da sua casa? Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Dê o melhor a Deus, não dê o que sobra. Porque se você não pagar a luz da tua casa, a Eletropaulo corta. É assim, se você não pagar as suas contas. E nós, se queremos entregar a nossa vida financeira para Deus, a gente tem que decidir ser fiel na vida financeira. Amém ou não? Muitos homens são empecilho para as mulheres dar o dízimo. Muitas mulheres chegam para mim e falam: pastor, meu marido não deixa eu dar o dízimo, o que eu faço? Obedeça a ele. Aí é diferente, porque é o marido dela, é a autoridade dela. Só que eu digo assim: mas diga para ele que se ele te obrigar a sonegar o dízimo, o devorador vai entrar na casa dele. Isso que eu digo. Agora, você é a ponta do iceberg. Ninguém está acima de você para dizer não dê. A decisão é tua. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: eu decido entregar para Deus o melhor. Abel deu a primícia e deu no tempo certo. Isso significa, quando você recebe o teu salário ou o dinheiro que você faz o teu negócio, separe para Deus a parte dele. Porque quando você consagra aquela parte para Deus, Ele vai consagrar o resto e você vai ser abençoado. E a Bíblia diz que o testemunho dele agradou a Deus e vale até depois de morto. Eu quero declarar na sua vida, se você entregar a tua vida financeira, você vai deixar um legado até depois de morto. O teu testemunho vai valer até depois de morto. Amém? O segundo herói da fé aqui foi Enoque. E Enoque foi um homem que decidiu andar com Deus. Aqui, gente, fala de comunhão. Comunhão com Deus significa uma decisão. Por exemplo, sinceridade, tá? Quantos aqui leem a Bíblia todo dia? Quantos aqui oram todos os dias? Bastante gente ora todo dia, mas não lê a Bíblia. Você sabia que oração e Bíblia são fundamentais para a comunhão com Deus? Andar com Deus, você não anda quando você sente vontade. Quem já teve preguiça de orar aqui? Todo mundo, né? Por quê? Porque orar é batalha espiritual. Agora, você vai orar só quando você está afim, ou você vai orar porque você precisa? Você vai ler a Bíblia só quando você está afim, ou você vai ler a Bíblia só quando você precisa? Ou sempre que você precisa, que são todos os dias. Então, comunhão com Deus, andar com Deus, é fruto de uma decisão diária. De dar a Deus o primeiro lugar também no seu tempo. Então,
separe, nem que seja 15 minutos todo dia, para ler um versículo, para agradecer, para pedir proteção, para pedir saúde, para pedir que o Senhor guarde você dos ataques do inimigo. É assim que a gente vai crescendo em comunhão. Quando você gasta tempo orando a Deus, você começa a reconhecer a voz dele. E a Bíblia diz que Enoque decidiu andar com Deus. E a Bíblia diz lá em Gênesis, Enoque andou com Deus e de repente foi trasladado. Deus falou: você está tão perto de mim, vamos embora, vai, para que você vai morrer? Vem para cá. Então, Enoque foi um homem que decidiu ter uma vida de comunhão com Deus. E isso não é fácil, porque foi assim numa geração perversa, de muita tentação, de influência do mundo, assim como nós. Todo dia você é tentado de alguma forma. Alguns a ligar um computador e ver pornografia, ou celular. Quando você faz isso, imediatamente você botou uma barreira de separação entre você e Deus. Tua comunhão foi para o brejo. Então tem que ser uma escolha, dizer: não vou ver. Não vou ver, e vou fazer o contrário, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou ouvir um louvor, amém? É uma decisão. Ou então, é uma decisão de ir no domingo para a igreja, ao invés de ficar vendo futebol. Quantos aqui já ficaram sem vir um domingo por causa do futebol? Pouca gente, que bom. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Se a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, separe o dia do Senhor para vir na casa dele. Venha com vontade, venha sem vontade. Vocês acham que eu, como pregador, todas as vezes que vim pregar aqui, eu estava, ai, que maravilha, eu já tive vontade de não vir também. Mas muitas vezes eu falei: eu vou, porque eu sei que é isso que Deus tem para mim. Aí eu vim, Deus me usou, eu saí completamente diferente da maneira que eu vim. Então, Abel decidiu entregar a vida financeira. Enoque decidiu entregar a vida espiritual e se consagrar ao Senhor e andar com Deus. Nós vivemos num tempo que quem mais busca a Deus são as mulheres. Mas vocês sabiam que Deus espera isso de você e não da tua mulher? Eu vou falar uma coisa: se tem algo que eu admiro na religião muçulmana, é que é uma religião em que os homens dão exemplo para as mulheres. Sim ou não? Eles estão completamente enganados. Mas os homens podem estar onde for. Chegou uma hora de botar o tapetinho e orar, voltando para Meca, ele faz. Quando o camarada vai pedir um emprego, ele já avisa: ó, sou muçulmano, vou ter que parar 5 vezes ao dia. Sabia disso? Existem nações na Europa que já são obrigadas a deixar que o camarada faça isso. Agora, às vezes o crente, ele crê no Deus verdadeiro, mas ele está no trabalho, ele dá um péssimo testemunho, ele fala palavrão, ele xinga, ele esconde que é crente porque tem vergonha. Como é que você quer ser aprovado por Deus de uma forma extraordinária como foi Enoque? Então, deixa eu dizer uma coisa: andar também fala de um processo que dura a vida inteira. Tem muita gente que começa bem, mas depois desiste. Conhece alguém assim? Tem muita gente que começa bem e depois desvia. E tem gente que nada e morre na praia. Andar com Deus é uma decisão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você caiu, se levante. Você se desviou, volte para o caminho. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele não vai te riscar. Ele vai te chamar de volta. Por isso que a palavra fala arrependimento. Agora, a
decisão de andar com Deus é sua, não é da tua mulher, não é dos teus filhos, não é do pastor, é sua decisão de andar com Deus e de investir na sua vida espiritual, dando a Deus o primeiro lugar. Amém? Você que está me vendo pela internet também, pega aí o código. Quem que fala assim? Pablo Marçal. O terceiro herói da fé é Noé. Vamos lá, diga assim: Abel decidiu entregar para Deus as suas finanças. Diga: Enoque decidiu entregar para Deus a sua vida espiritual. E por isso andou com Deus. Noé, o homem que decidiu entregar para Deus as suas obras. Literalmente decidiu trabalhar naquilo que Deus mandou. E fez da vontade de Deus o norte da sua vida profissional. Noé foi um homem que foi chamado para Deus para fazer uma grande obra. Uma arca. E a Bíblia diz que durou 100 anos para fazer isso tudo. Agora, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, numa geração corrupta e violenta. Então, esse camarada trabalhou para Deus e colocou a sua obra nas mãos de Deus até ela estar completa. Enoque, ele não parou de construir a arca no meio da crise, no meio das pessoas que zombavam. Ele foi até o fim. E quando ele terminou a arca, ele e a sua família foram livres da destruição e do dilúvio. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você na questão profissional: você quer a bênção de Deus? Seja trabalhador. Na última vez nós falamos da geração dos nem-nem, né? Nem-nem é que nem trabalha e nem estuda. Nós temos que dar exemplo. Nós temos que decidir que cabe a nós fazer uma obra nesse mundo que seja relevante para sustento e proteção da nossa família, como diz a Bíblia aqui, que Noé, porque ele fez isso, ele protegeu a sua família do dilúvio. Se ele não tivesse construído a arca, ele ia morrer no dilúvio, porque o dilúvio de Deus não ia ser atrasado. Ele fez ali, ele trabalhou para aquilo. A graça foi de Deus? Foi. Mas ele trabalhou, ele fez por merecer. E quando ele terminou com a obra da sua mão, a sua família foi salva. Então eu quero dizer para você que a tua vida profissional, o teu trabalho, ele é o instrumento que Deus te dá para alimentar a sua família, para proteger a tua família, para dirigir os seus filhos. Amém ou não? Se você é uma pessoa que o seu filho olha para você e você não faz nada, gente, passar por dificuldade financeira todo mundo passa. Qualquer um pode passar. Mas esse não é o plano de Deus para a tua vida inteira. Isso pode ser um período. Mas se você orar a Deus e buscar a Deus e consagrar a Deus o teu trabalho, a tua profissão, Deus vai abençoar as obras das suas mãos. Amém ou não? Deus chamou Noé para fazer uma arca. Deus te chamou para fazer alguma outra coisa. E aquilo que Ele te chamou para fazer tem que glorificar o nome dEle e tem que oferecer para a tua família proteção, abrigo, sustento. Amém ou não? E o direito de começar de novo. Porque quando veio o dilúvio, morreu todo mundo, mas Noé e a sua família começaram algo novo. Então, decidam entregar a sua vida profissional a Deus. Não fiquem, reclamando do mundo, reclamando do Brasil, da economia, reclamando de tudo. Mas eu não recebi educação, eu não recebi. Gente, vai à luta, que Deus vai te abençoar. Você está entendendo? Deus quer te abençoar, quer te dar dignidade, quer que você seja o provedor da tua casa. Você pode não ser rico, você pode não ser uma pessoa que tenha
sabe, grandes coisas para dar, mas Deus vai te dar dignidade. Você vai sustentar a tua casa, você vai poder dirigir os seus filhos para aquilo que eles querem, para a vida deles. Quantos aqui creem? Diga amém em nome de Jesus. E o quarto homem, quarto herói aqui é Abraão. Abraão decidiu entregar a sua família nas mãos de Deus. O que Deus pediu para Abraão? Primeiro, para largar a família, não é? Tudo a ver com a família. O pai dele era idólatra, tinha uma fábrica de ídolos. E quando Deus falou assim, quando Deus se revelou para ele, você abandona tudo. Vai embora, deixa essa cidade. Ur, gente, para vocês terem uma ideia, era uma cidade de 200 mil habitantes naquela época. E Deus falou, vai para o lugar que eu vou te mandar. Porque Deus queria dar a Abraão um status de ser pai das nações. E ele não podia estar no meio de um lugar onde os ídolos e os falsos deuses eram senhores das famílias. Deus queria que Abraão se tornasse o pai de todos nós, o pai da fé. Então, para isso, ele tinha que romper com uma família idólatra, cheia de erros. Eu não estou aqui falando para você brigar com a sua família, não é nada disso, se você está nesse caso. Mas você tem que saber fazer a separação, porque se você quer a tua descendência abençoada, você tem que entregar para Deus. Tem que consagrar ao Deus verdadeiro, amém? Enquanto Abraão obedeceu, Deus foi acrescentando riquezas, posses, bênçãos, tudo. Mas não vinha o filho da promessa. Como é que eu posso ser pai de nações se eu não sou pai nem de um filho? No meio do caminho, vocês conhecem a história, ele deu uma ajudada para Deus, né? Nasceu Ismael, que depois virou um problema. Mas quando chegou a hora, Deus cumpriu a sua promessa. Quando nasce Isaac, Deus já estava dizendo para Abraão, hoje você é pai de Isaac, mas um dia vai ser pai de muitos povos. Só que a família não podia ser mais importante para Deus do que o próprio Deus. Mais importante para Abraão do que o próprio Deus. E quando chegou a hora, Deus pediu Isaac. Porque, na verdade, para ele ser pai de nações, ele tinha que entregar o seu melhor, o seu filho Isaac. E o que ele fez? Ele nem pestanejou. Ele pegou a faca, amarrou o filho, botou lá a lenha, ia botar fogo, mas antes de botar fogo para fazer o holocausto, ele ia degolar o filho. Ele foi com tudo, e Deus falou, não toque no seu filho, porque agora eu sei que tu me amas. E no lugar de Isaac, apareceu o cordeiro do outro lado, preso pelo chifre, que foi o sacrifício. E esse cordeiro fala de Jesus, amém ou não? Então quero dizer uma coisa para você, a nossa família é a coisa mais importante nessa vida. Até a página 2. Porque mais importante do que a família é Deus. Então nós precisamos também decidir entregar a nossa família a Deus. Amém? Essas 4 áreas da vida do crente. Ele precisa decidir, porque o resto é o resto. Se você entregar essas coisas para Deus, Deus vai te abençoar de maneira soberana. E o que aconteceu com Abraão? Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai dos 12 filhos que se tornaram a nação de Israel. Mas em Cristo, Abraão se tornou pai de todas as nações. Porque ele disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não só Israel, mas todas as nações da terra. Quantos aqui querem que a sua família seja abençoada? Quantos aqui querem que Deus garanta que seus filhos, que seus netos serão abençoados? Quantos aqui querem isso?
Mas para que isso aconteça, você tem que decidir consagrar os seus filhos, a sua família, o seu casamento para Deus. Domingo eu preguei sobre Jó e falei como ele sacrificava todos os dias por cada um dos seus filhos. Consagrar a Deus a sua família é isso, é ser o sacerdote, é ser aquele que ministra sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. Ai, pastor, mas eu não sei pregar. Comece a orar, meu irmão. Você pensa que não sabe. O dia que você começar a orar pela tua mulher, você vai perceber que maravilha, que bênção é isso. Eu amo orar pela minha filha, orar pelos meus netos, orar pelo meu genro, orar pela minha mulher. Todas as noites a Lília fala para mim, eu não quero dormir sem que você ore por mim. E um dia eu perguntei, por quê? Ela falou, porque eu creio na tua autoridade como meu sacerdote. Querido, você não quer ser o sacerdote da sua casa? Deus quer que você seja, então você precisa querer também consagrar isso a Deus. Precisa decidir. Agora, o sacerdote, para ter autoridade como sacerdote, não pode ser um demônio durante a semana e depois querer orar pela família. Você tem que ser mais crente que tua mulher, você tem que ser mais crente do que os seus filhos, você tem que viver para Deus. Ser mais crente não significa ser perfeito, mas significa ser alguém que todos os dias da sua vida coloca o Senhor em primeiro lugar e a sua família. Ah, pastor, é fácil para você. Não, querido. Eu conheço muitos pastores que os filhos estão todos desviados. Hoje, quando eu venho, eu tenho uma filha só. Mas quando eu vejo a minha filha mais crente do que eu falo, Deus, o Senhor abençoou a minha vida e avalizou a minha história. Porque se eu fracassasse na minha casa, eu fracassaria com todos. Sim ou não? Então, gente, hoje nós vamos discutir sobre decidir. Não é sentir, não é ficar só conversando, não. É decidir. Ser o homem que Deus espera que você seja. Vamos ver se vocês se lembram dos 4 heróis. Quem é o primeiro? Abel. O que ele decidiu entregar? Vida financeira. Segundo, Enoque. O que ele decidiu entregar? A vida espiritual e uma vida inteira andando com Deus. Terceiro, quem? Noé. O que ele entregou? O seu trabalho, a sua obra. E por último, Abraão. O que ele decidiu entregar? A família.